Na festa de Natal, mulheres ricas cobiçavam o milionário viúvo, cada uma querendo ser notada. Mas seus olhos permaneciam presos à garçonete discreta, servindo taças como se não existisse. A sala seguia em festa, mas dentro dele algo começava a despertar. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Jonas Freitas sabia que não deveria estar ali. Cada risada alta ecoando pelo salão, decorado com luzes douradas e guirlandas verdes, parecia perfurar algo dentro dele, lembrando-o de que o mundo continuava girando, celebrando, vivendo, enquanto a vida dele havia parado há 8 meses. 8 meses desde que Mariana não acordou mais ao seu lado. 8 meses desde que o silêncio da casa se tornou ensurdecedor. 8 meses desde que a palavra viúvo passou a definir quem ele era para todo mundo, menos para ele mesmo. Ele ainda se chamava de marido quando pensava nela. O convite para a festa de Natal da Associação Empresarial de São Paulo chegou há semanas, com aquele papel caro e letras em relevo dourado. Jonas quase jogou no lixo. Mas Osvaldo, seu sócio e único amigo que ainda tinha coragem de encará-lo nos olhos, insistiu que seria bom para os negócios. Você não pode desaparecer para sempre, Jonas. A construtora precisa de você presente. As pessoas precisam ver que você está bem. Estar bem. Como se fosse uma escolha. Como se bastasse vestir um terno e sorrir para que a dor no peito deixasse de existir. Agora, parado próximo a uma das mesas altas espalhadas pelo salão, Jonas segurava uma taça de uísque que mal havia tocado. Ao redor, executivos conversavam sobre mercado, expansão, oportunidades. As palavras chegavam até ele abafadas, como se estivesse submerso. Tentou se concentrar, mas tudo o que conseguia era sentir o peso dos olhares femininos que não se desviavam há mais de 1 hora. Elas não eram discretas, nem tentavam ser. Júlia Medeiros, herdeira de uma rede de hospitais particulares, passou por ele pela 2ª vez naquela noite, dessa vez esbarrando levemente em seu braço. O perfume caro invadiu o espaço dele, enjoativo. Ela sorriu, inclinou a cabeça de um jeito estudado e murmurou algo sobre como estava bonito o evento. Como fazia tempo que não se viam, como adoraria conversar sobre possíveis parcerias entre suas empresas. Jonas respondeu com monossílabos educados, mas firmes. Ela captou o recado, ou fingiu que não, e se afastou com um sorriso que prometia novas tentativas. Minutos depois, foi Patrícia Cunha, empresária do ramo de tecnologia, que se aproximou com 2 taças de champanhe. Achei que você estivesse precisando de companhia, disse, estendendo uma das taças. Jonas agradeceu, mas não pegou. Ela insistiu, falando sobre como entendia o que ele estava passando, sobre como o tempo curava tudo, sobre como a vida era curta demais para viver no passado. Cada palavra soava falsa, decorada, como se tivesse sido ensaiada diante de um espelho. Jonas murmurou algo sobre precisar atender uma ligação e se afastou antes que ela pudesse protestar. Ele sabia o que elas viam quando olhavam para ele. Não era Jonas Freitas, o homem que acordava às 3 da manhã, suando frio, procurando por uma presença que nunca mais estaria lá. Não era o cara que ainda guardava o perfume de Mariana no criado mudo, só para sentir que ela não tinha ido embora completamente. Era Jonas Freitas, o milionário, dono da Freitas Construções, um dos nomes mais influentes do setor imobiliário do estado. E agora, viúvo, disponível, um prêmio a ser conquistado. Nenhuma delas mencionava Mariana, nenhuma delas perguntava como ele estava de verdade. O luto dele era apenas um detalhe inconveniente, algo que o tempo e a companhia certa resolveriam. Jonas sentiu o estômago revirar. Precisava sair dali, nem que fosse por alguns minutos. Deixou a taça sobre a mesa mais próxima e caminhou em direção à varanda externa, longe das conversas vazias e dos olhares calculistas. O ar fresco de dezembro em São Paulo trouxe um alívio imediato. A cidade estava iluminada lá embaixo.
pontos de luz se estendendo até onde a vista alcançava. Ele apoiou as mãos no parapeito de vidro e fechou os olhos, tentando encontrar algum tipo de paz naquele caos interno. Com licença, senhor. A voz era suave, respeitosa e vinha de trás dele. Jonas se virou e viu uma mulher jovem, vestindo o uniforme impecável dos garçons do evento. Camisa branca, colete preto, uma pequena gravata borboleta. Ela segurava uma bandeja com taças de vinho tinto e água com gás, mas o que chamou a atenção de Jonas não foi isso. Foi o jeito como ela se manteve a uma distância respeitosa, sem invadir o espaço dele. Foi o fato de que ela não sorriu de forma forçada, não tentou puxar conversa, não o encarou como se estivesse avaliando seu valor. Ela simplesmente ofereceu a bandeja com um gesto discreto. Obrigado, Jonas disse, pegando uma das taças de água. Ele esperava que ela se afastasse imediatamente, como os outros garçons faziam, mas ela hesitou por um segundo, como se fosse dizer algo. Então, apenas assentiu levemente e se virou para voltar ao salão. Mas Jonas reparou em algo. No reflexo da luz dourada que vinha de dentro, ele viu que os olhos dela estavam cansados. Não era o cansaço comum de quem trabalha num evento longo e exaustivo. Era algo mais profundo, mais parecido com o que ele via no espelho todas as manhãs. Um cansaço de alma. Ela não o encarou, não tentou nada, apenas fez o trabalho dela e se foi. Jonas voltou a olhar para a cidade, mas agora sua mente não estava mais na dor que carregava, nem nas mulheres que o observavam lá dentro como abutres esperando o momento certo de atacar. Estava naquela garçonete de olhos cansados que fez algo que ninguém mais naquela festa tinha feito. O tratou como gente. Ele terminou a água, respirou fundo e voltou para o salão. Osvaldo o encontrou quase imediatamente com aquele sorriso largo de quem acabara de fechar um bom negócio. Cara, você sumiu. Vem cá, tem gente querendo falar com você. Jonas deixou-se ser arrastado de volta para o círculo de conversas corporativas, mas seus olhos, quase sem querer, começaram a procurar pela moça do colete preto entre a multidão. Ele a encontrou alguns minutos depois, no canto oposto do salão, servindo bebidas para um grupo de empresários barulhentos. Ela se movia com eficiência silenciosa, sempre atenta, sempre profissional. Jonas observou, sem perceber que estava observando. Havia algo na postura dela, na forma como mantinha a expressão neutra, mesmo quando um dos homens fez um comentário que claramente a incomodou, que despertou nele uma curiosidade estranha. Quem era ela? Porque parecia tão distante de tudo aquilo, mesmo estando ali no meio. Jonas, você está me ouvindo? A voz de Osvaldo o trouxe de volta. Ele piscou, desviando o olhar. Desculpa, o que você disse? Osvaldo franziu a testa, seguindo a direção do olhar do amigo. Cara, você está bem? Jonas assentiu rápido demais. Estou só distraído. Osvaldo deu uma risada baixa. Distraído é pouco. Você está com cara de quem viu um fantasma. Talvez tivesse visto algo que o lembrou de que ainda existiam pessoas no mundo que não estavam interessadas em tirar algo dele. Pessoas que apenas viviam, trabalhavam, seguiam em frente, sem segundas intenções. A noite continuou arrastada. Jonas circulou entre grupos, apertou mãos, trocou cartões, forçou sorrisos educados, mas sempre que tinha a chance, seus olhos voltavam para ela. E toda vez, a garçonete estava fazendo exatamente a mesma coisa. Trabalhando, discreta, invisível para todos os outros, menos para ele. Foi então que aconteceu. Jonas estava próximo ao bar principal quando viu Beatriz Almeida, empresária do setor de moda, se aproximar dele com aquele andar confiante de quem sabe o que quer. Ela era bonita, ele admitia, e provavelmente sabia disso. O vestido vermelho chamava a atenção. Os saltos altos faziam um som proposital contra o piso de mármore. Ela parou ao lado dele, tocou levemente seu braço e começou a falar sobre como estava feliz em vê-lo, sobre como ele estava ainda mais elegante do que da última vez,
sobre como adoraria marcar um jantar para discutirem possíveis colaborações. Jonas mal a ouvia, porque bem naquele momento a garçonete passou por eles com a bandeja cheia, e aconteceu algo inesperado. Beatriz, no meio de um gesto exagerado, esbarrou na bandeja. Não foi de propósito, mas foi forte o suficiente para fazer com que uma das taças de vinho tinto balançasse perigosamente. A garçonete reagiu rápido, equilibrando a bandeja, mas algumas gotas do vinho escorreram e caíram direto no punho da camisa branca de Jonas. O salão inteiro pareceu congelar. Beatriz soltou uma exclamação dramática. Meu Deus, que falta de cuidado! Você não está vendo por onde anda? A garçonete empalideceu. Ela baixou os olhos imediatamente, segurando a bandeja com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Me desculpe, senhor. Foi um acidente. Não foi culpa dela. Jonas interrompeu, sua voz saindo mais firme do que pretendia. Ele olhou diretamente para Beatriz, que piscou surpresa. Você esbarrou na bandeja. O silêncio ficou ainda mais pesado. Beatriz abriu a boca para protestar, mas algo na expressão de Jonas a fez recuar. Ela forçou um sorriso constrangido e murmurou algo sobre ir buscar guardanapos, desaparecendo rapidamente entre a multidão. Jonas, então, voltou sua atenção para a garçonete, que ainda estava paralisada, claramente esperando ser demitida ali mesmo. Ele limpou o punho da camisa com um lenço que tirou do bolso, como se aquilo não tivesse a menor importância, e olhou para ela pela primeira vez de verdade naquela noite. Os olhos dela eram castanhos claros, quase dourados sob a luz do salão, e estavam cheios de algo que ele reconheceu instantaneamente, medo de perder algo essencial. Está tudo bem, Jonas disse, sua voz mais suave agora. Foi só um acidente. Ela piscou, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Eu sinto muito, Sr. Freitas. Ela sabia quem ele era. Claro que sabia. Todos ali sabiam. Não precisa se desculpar, ele respondeu. E então, sem entender completamente por que estava fazendo aquilo, perguntou, qual é o seu nome? Ela hesitou, surpresa com a pergunta. Liliane, senhor. Liliane Costa. Jonas assentiu devagar, como se estivesse gravando aquele nome. Obrigado pela água, Liliane. Foi a melhor coisa que bebi a noite toda. Ela piscou novamente, dessa vez com um lampejo de confusão nos olhos. Mas antes que pudesse responder, o supervisor dos garçons apareceu, chamando-a rispidamente. Liliane se afastou rápido, lançando um último olhar incerto na direção de Jonas antes de desaparecer no meio da multidão. E Jonas ficou ali, parado, segurando o lenço manchado de vinho, com a estranha sensação de que algo tinha acabado de mudar. Ele não sabia o que, nem como, mas pela primeira vez em 8 meses, sentiu algo além de dor. Sentiu curiosidade e talvez, só talvez, um fio minúsculo de esperança. Liliane Costa sentiu as mãos tremerem enquanto se afastava do salão principal, procurando refúgio temporário na área de serviço. Encostou-se na parede fria do corredor estreito, a bandeja ainda apertada contra o peito, e fechou os olhos por um momento. O coração batia descompassado, não apenas pelo susto do acidente, mas por algo que ela não conseguia nomear completamente. Ele tinha defendido ela. Jonas Freitas, o homem mais rico daquele salão, tinha olhado nos olhos de uma empresária poderosa e deixado claro que a culpa não era da garçonete. Isso simplesmente não acontecia no mundo em que Liliane vivia. Nesse mundo, pessoas como ela eram invisíveis até o momento em que cometiam um erro, e então se tornavam alvos fáceis de humilhação pública. Mas Jonas Freitas não a humilhou. Pelo contrário, perguntou o nome dela, como se ela fosse alguém que importasse. Liliane! A voz áspera de Geraldo, o supervisor, cortou seus pensamentos como uma lâmina. Ele se aproximou com passos firmes, o rosto vermelho de irritação mal contida. O que aconteceu ali? Você derramou vinho no Jonas Freitas? Liliane engoliu em seco, endireitando-se. Foi um acidente, Geraldo.
A mulher esbarrou na bandeja e... Eu não quero saber de desculpas, Geraldo sibilou, baixando a voz apenas para não chamar a atenção dos outros funcionários que passavam apressados com bandejas e pratos. Você sabe quem é aquele homem? Sabe quanto custa o terno que ele está usando? Provavelmente mais do que você ganha em 6 meses. Liliane apertou os lábios, sentindo a raiva familiar subir pela garganta. Raiva de ser tratada como se fosse menos do que as pessoas que servia. Raiva de precisar abaixar a cabeça e aceitar, porque não podia dar-se ao luxo de perder aquele emprego. A faculdade de pedagogia não ia se pagar sozinha, e a conta de luz da casa onde morava com a avó estava atrasada de novo. Eu sei, Geraldo, ela respondeu mantendo a voz controlada. Mas ele mesmo disse que estava tudo bem. Não foi... Eu não me importo com o que ele disse, Geraldo interrompeu, cruzando os braços. Você fica longe da área onde ele está pelo resto da noite. Entendeu? Manda a Camila ou o Rafael cobrirem aquela parte do salão. Você fica na cozinha ajudando com as bandejas. Liliane sentiu o peito apertar, mas assentiu. Não adiantava discutir. Nunca adiantava. Ela entregou a bandeja para outro colega e seguiu para a cozinha, onde o calor dos fornos e o barulho das panelas abafavam qualquer outro pensamento. Por 2 horas, ela lavou taças, organizou canapés em bandejas prateadas e ajudou a montar as sobremesas que seriam servidas no final da noite. Manteve-se ocupada, porque era mais fácil do que pensar no olhar de Jonas Freitas quando perguntou seu nome. Um olhar que não era de pena, nem de condescendência. Era outra coisa. Algo que ela não sabia interpretar. Quando finalmente conseguiu uma pausa de 10 minutos, Liliane saiu pela porta dos fundos do salão de eventos e sentou-se nos degraus da escada de emergência. A noite estava quente, típica de dezembro em São Paulo, e o som abafado da música vinda do salão se misturava com o barulho distante do trânsito. Ela tirou os sapatos pretos de salto baixo que já estavam machucando os pés e massageou os tornozelos, soltando um suspiro cansado. Aquele não era o trabalho dos sonhos dela. Longe disso, mas pagava as contas e era flexível o suficiente para que pudesse estudar durante o dia. Liliane estava no último ano de pedagogia. Faltava apenas um semestre para se formar. Depois disso, talvez conseguisse um emprego melhor, algo que lhe desse estabilidade, talvez até a chance de parar de viver no limite entre pagar o aluguel ou comprar comida suficiente para o mês. Mas até lá era isso, festas de gente rica, sorrisos educados, bandejas pesadas e supervisores como Geraldo, que tratavam os funcionários como se fossem peças substituíveis de uma máquina. Ela estava prestes a calçar os sapatos de volta quando ouviu a porta se abrir atrás dela. Virou-se rapidamente, esperando ver um dos colegas, mas congelou quando reconheceu a silhueta recortada contra a luz que vinha de dentro. Jonas Freitas estava parado na soleira da porta, as mãos nos bolsos, olhando diretamente para ela com uma expressão que Liliane não conseguiu decifrar. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Então Jonas deu um passo para fora, deixando a porta se fechar atrás dele, e o som abafado do salão desapareceu quase completamente. Ele desceu os degraus devagar, parando a uma distância respeitosa, como se soubesse que sua presença ali já era intrusiva o suficiente. "Desculpa", ele disse, e a voz estava diferente do tom controlado que usava lá dentro. Estava mais suave, quase hesitante. "Eu não queria te assustar. Vi você saindo e achei que devia me desculpar pelo que aconteceu." Liliane piscou confusa. "Se desculpar? O senhor não fez nada de errado." Jonas soltou um riso curto, sem humor. "Eu deveria ter intervindo antes. Aquela mulher, a Beatriz, ela foi grosseira com você. E o supervisor também, eu ouvi parte da conversa." Liliane sentiu as bochechas esquentarem. Ele tinha ouvido Geraldo a humilhando. Ela desviou o olhar, fixando os olhos nos próprios pés descalços. "Não precisa se preocupar com isso, Sr. Freitas. Faz parte do trabalho."
Não deveria fazer, Jonas respondeu, e havia uma firmeza naquelas palavras que fez Liliane olhar de volta para ele. Ninguém deveria ser tratado daquele jeito. Ela não sabia o que dizer. Ficou ali, sentada nos degraus, olhando para aquele homem que todos no salão cobiçavam, que todas aquelas mulheres ricas observavam como se fosse um prêmio a ser conquistado. E ele estava ali, do lado de fora, conversando com uma garçonete. Não fazia sentido. Jonas pareceu perceber o desconforto dela, porque deu um passo para trás. Eu vou deixar você descansar. Só queria ter certeza de que estava tudo bem. Ele estava prestes a voltar para dentro quando Liliane ouviu a própria voz, antes mesmo de processar o que estava dizendo. Por que o senhor saiu daqui de dentro? Jonas parou, a mão na maçaneta da porta. Virou-se lentamente e havia algo diferente na expressão dele agora. Algo que parecia cansado, vulnerável. Porque eu não aguento mais ficar lá dentro, ele respondeu com uma honestidade crua que pegou Liliane de surpresa. Não aguento mais sorrir para pessoas que só estão interessadas no que eu posso oferecer. Não aguento mais fingir que está tudo bem. Liliane reconheceu aquela dor. Conhecia bem demais a sensação de estar cercado de gente e ainda assim sentir-se completamente sozinho. Ela viu a mesma coisa que Jonas devia ter visto nela mais cedo naquela noite. O cansaço de quem carrega peso demais. Eu sei como é, ela disse baixinho, quase sem perceber que estava falando em voz alta. Fingir que está tudo bem quando não está. Jonas a encarou por um longo momento. Então, em vez de voltar para o salão, desceu os degraus e sentou-se a alguns passos de distância dela, mantendo o espaço respeitoso, mas presente. Ele não disse nada por um tempo, apenas olhou para a cidade iluminada lá embaixo, as luzes piscando como estrelas presas no concreto. Minha esposa morreu há 8 meses. Jonas disse de repente, a voz baixa, como se estivesse confessando algo que não deveria. Acidente de carro. Ela estava voltando de uma viagem de trabalho e um caminhão invadiu a pista. Foi instantâneo, os médicos disseram. Ela não sofreu. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Mas eu sofro todos os dias. Liliane sentiu o peito apertar. Ela não sabia o que dizer. Não sabia se deveria dizer alguma coisa. Então, apenas ficou em silêncio, ouvindo. As pessoas lá dentro, Jonas continuou gesticulando vagamente em direção ao salão. Elas sabem que eu sou viúvo. Todo mundo sabe, mas ninguém fala sobre isso. Ninguém pergunta como eu estou. Elas só olham para mim como se eu fosse uma oportunidade. Como se 8 meses fossem tempo suficiente para eu esquecer que perdi a pessoa mais importante da minha vida. Liliane sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas piscou para segurá-las. Sinto muito, ela murmurou. Sinto muito mesmo. Jonas olhou para ela e havia uma surpresa genuína no olhar dele. Você é a primeira pessoa que diz isso, e eu acredito. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos. Um silêncio que não era desconfortável, mas carregado de uma compreensão mútua. Liliane sabia que deveria voltar ao trabalho, que Geraldo ia ter um ataque se a visse ali, conversando com Jonas Freitas. Mas algo a mantinha presa naquele momento. Talvez fosse a vulnerabilidade dele, ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia invisível. E você? Jonas perguntou, quebrando o silêncio. O que te faz fingir que está tudo bem? Liliane hesitou. Não era algo que costumava compartilhar, especialmente não com estranhos. Mas havia algo na maneira como Jonas a olhava, sem julgamento, apenas curiosidade genuína, que a fez querer falar. Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. Ela começou, a voz trêmula. Câncer. Foi rápido, mas doloroso. Meu pai, ele não aguentou. Simplesmente foi embora um dia e nunca mais voltou. Me deixou com minha avó. Ela respirou fundo. Eu trabalho em 3 empregos diferentes para pagar a faculdade e ajudar a cuidar dela. E tem dias que eu não sei se vou conseguir. Mas eu continuo, porque é o que a minha mãe teria feito.
Jonas não disse nada por um momento. Então ele assentiu devagar, como se estivesse absorvendo cada palavra. Você é mais forte do que a maioria das pessoas que eu conheço. Liliane soltou um riso sem humor. Não me sinto forte. Me sinto cansada. Eu entendo. E era verdade. Liliane podia ver nos olhos dele que era verdade. Eles ficaram ali sentados por mais alguns minutos, dois estranhos compartilhando dores que raramente mostravam ao mundo. Até que a porta se abriu novamente, e um dos colegas de Liliane apareceu, chamando-a de volta. Ela se levantou rapidamente, calçando os sapatos e ajeitando o uniforme. Jonas também se levantou. Obrigado, ele disse, e Liliane franziu a testa. Por quê? Por me lembrar que ainda existem pessoas reais nesse mundo. Liliane não soube o que responder a isso. Então apenas assentiu e voltou para dentro, sentindo o olhar dele em suas costas até a porta se fechar completamente. E enquanto voltava ao trabalho, servindo bebidas e sorrindo educadamente para pessoas que nem sequer a enxergavam, Liliane percebeu que algo dentro dela tinha mudado naquela noite. Ela tinha visto um homem que todos cobiçavam não como um prêmio, mas como alguém tão perdido e cansado quanto ela. E de alguma forma, isso a fazia sentir menos sozinha. Os dias que seguiram à festa de Natal trouxeram para Jonas Freitas uma inquietação que ele não sabia explicar. Estava sentado em sua mesa no escritório panorâmico da Freitas Construções, olhando para os relatórios financeiros que precisavam de sua aprovação, mas as palavras pareciam embaralhadas na página. Ele pegava a caneta, assinava um documento, passava para o próximo, repetia o processo, tudo mecânico, como tinha sido nos últimos 8 meses. Mas agora havia algo diferente, um ruído de fundo em sua mente que não o deixava em paz. Liliane Costa. Ele não conseguia parar de pensar naquela conversa na escada de emergência. Na maneira como ela o olhou sem interesse, sem cálculo, sem segundas intenções. Na vulnerabilidade crua que ela compartilhou, não porque esperava algo em troca, mas porque simplesmente entendeu a dor dele. Jonas tinha passado meses cercado de pessoas que diziam as palavras certas, que ofereciam condolências educadas e convites para jantares que prometiam distração. Mas ninguém, absolutamente ninguém, tinha falado com ele da forma como Liliane falou. Como se ele fosse apenas um ser humano tentando sobreviver à própria dor. A porta do escritório se abriu e Osvaldo entrou sem bater como sempre fazia. Ele trazia 2 xícaras de café e um sorriso largo, que Jonas reconheceu imediatamente como o prelúdio de uma conversa que ele provavelmente não queria ter. Bom dia, parceiro, Osvaldo disse, colocando uma das xícaras na mesa de Jonas e se sentando na cadeira em frente. Vi seu carro no estacionamento cedo hoje. Dormiu aqui ou o quê? Jonas tomou um gole do café sem responder. Osvaldo não precisava de encorajamento para continuar falando. Então, Osvaldo prosseguiu cruzando as pernas, vamos falar sobre a festa de Natal. Jonas levantou os olhos franzindo a testa. O que tem a festa? O que tem? Osvaldo soltou uma risada. Cara, você sumiu no meio do evento, ficou fora por uns 20 minutos e quando voltou, estava com uma cara estranha. E depois, no final da noite, pelo menos 3 mulheres diferentes vieram me perguntar se você estava bem, se estava vendo alguém, se tinha interesse em conhecer alguém novo. A Beatriz Almeida quase me ofereceu uma consultoria de graça só para eu arranjar um jantar com você. Jonas suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu não tenho interesse em nada disso. Eu sei, Osvaldo disse mais sério agora, mas você precisa admitir que estava diferente, distraído. E eu te conheço há 15 anos, Jonas. Sei quando algo está mexendo com você. Jonas ficou em silêncio por um momento, considerando se deveria ou não compartilhar. Osvaldo era o único amigo verdadeiro que ele tinha, o único que não fugia do assunto de Mariana, o único que o deixava falar sobre ela sem tentar mudar de conversa. Se havia alguém em quem ele podia confiar, era Osvaldo. Conhecia alguém,
Jonas disse finalmente, e as palavras soaram estranhas em sua própria boca. Osvaldo arregalou os olhos. Conheceu? Tipo, conheceu? Não é o que você está pensando. Jonas respondeu rapidamente. Foi diferente. Não sei explicar direito. Osvaldo se inclinou para a frente interessado. Conta. Jonas hesitou, mas então começou a falar. Contou sobre Liliane, sobre como ela foi a única pessoa na festa que não o olhou como se ele fosse uma oportunidade. Sobre o acidente com o vinho, sobre a conversa na escada de emergência, sobre como ela compartilhou a própria dor sem esperar nada em troca. E quando terminou, Osvaldo estava em silêncio, olhando para ele com uma expressão que Jonas não conseguiu decifrar. Você está interessado nela, Osvaldo disse, e não era uma pergunta. Jonas abriu a boca para negar, mas parou. Estava. Ele não sabia. Não sabia se o que sentia era interesse romântico ou apenas gratidão por ter encontrado alguém que o tratou como gente. Não sabia se tinha o direito de sentir qualquer coisa além de luto por Mariana. Eu não sei o que estou sentindo, Jonas admitiu. Só sei que não consigo parar de pensar nela. Osvaldo ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou. Olha, cara, eu não vou te dizer o que fazer, mas vou te dizer uma coisa. Você tem o direito de seguir em frente. Mariana ia querer que você fosse feliz. Jonas sentiu o peito apertar. Eu sei disso, mas parece errado, como se eu estivesse traindo a memória dela. Não é traição sentir-se vivo de novo, Jonas. É humano. Jonas não respondeu. Apenas olhou pela janela, para a cidade que se estendia lá embaixo, e se perguntou se Osvaldo estava certo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Liliane Costa estava tendo uma manhã difícil. A aula de didática tinha sido especialmente desafiadora, com um trabalho em grupo que precisava ser entregue até o final da semana, e ela estava lutando para encontrar tempo no meio dos turnos de trabalho. Depois da aula, ela foi direto para a casa da avó, onde passou 2 horas ajudando a idosa a tomar banho, trocar as roupas de cama e preparar o almoço. Dona Célia, aos 78 anos, estava cada vez mais frágil, e Liliane sentia o peso da responsabilidade crescer a cada dia. Você está cansada, minha filha, Dona Célia disse enquanto Liliane a ajudava a se sentar na poltrona da sala. Trabalha demais. Liliane forçou um sorriso. Estou bem, vó. Só um pouco ocupada. Dona Célia a encarou com aqueles olhos penetrantes que pareciam ler além das palavras. Você é igualzinha à sua mãe. Teimosa, trabalhadora e nunca admite quando precisa de ajuda. Liliane sentiu a garganta apertar. Ela não gostava de falar sobre a mãe porque doía demais, mas a avó tinha razão. Ela era teimosa e trabalhava demais porque não tinha outra escolha. Vó, a senhora precisa de alguma coisa antes de eu sair? Liliane perguntou, mudando de assunto. Só que você descanse um pouco, Dona Célia respondeu, apertando a mão da neta. Promete que vai cuidar de si mesma. Liliane prometeu, sabendo que não ia cumprir. Mais tarde, já à noite, Liliane estava no segundo emprego do dia, trabalhando como atendente em um restaurante no centro da cidade. Era um lugar movimentado, barulhento, e ela passava horas em pé, anotando pedidos e servindo mesas. Estava tirando um prato de macarronada para uma família, quando ouviu uma voz familiar. Liliane. Ela se virou e sentiu o coração dar um pulo. Jonas Freitas estava ali, parado na entrada do restaurante, olhando diretamente para ela com uma expressão de surpresa genuína. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Então, Liliane se lembrou de que estava segurando um prato quente e terminou de servir a mesa antes de se aproximar dele. Senhor Freitas, ela disse, tentando manter a voz profissional, embora o coração estivesse disparado. Boa noite. Vai jantar aqui? Jonas pareceu hesitante, como se não soubesse o que dizer. Sim. Osvaldo me recomendou esse lugar. Disse que o risoto é bom. Liliane assentiu pegando um menu. É sim. Vou te levar para uma mesa. Ela o conduziu até uma mesa perto da janela, longe do barulho maior do restaurante. Jonas se sentou.
mas não pegou o menu imediatamente. Em vez disso, ficou olhando para ela com aquela mesma expressão que tinha na escada de emergência, como se estivesse tentando entender algo. Você trabalha aqui também? Ele perguntou, e havia uma surpresa genuína na voz. Liliane assentiu, sem elaborar. Não queria que ele soubesse que ela trabalhava em 3 lugares diferentes só para sobreviver. Não queria que ele a visse como alguém digno de pena. Vou te dar 1 minuto para olhar o menu, ela disse rapidamente, se afastando antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Mas Jonas a chamou de volta. Liliane, espera. Ela parou, virando-se lentamente. Senta comigo, ele disse. E não era um pedido, era quase uma súplica. Liliane olhou ao redor. O restaurante estava cheio, mas ela tinha alguns minutos antes da próxima rodada de pedidos. Contra seu melhor julgamento, ela puxou a cadeira em frente e se sentou, mantendo as mãos no colo. Eu não parei de pensar naquela conversa, Jonas admitiu, a voz baixa. E eu queria te agradecer por ter sido honesta comigo, por não ter fingido que entendia quando não entendia. Liliane não sabia o que dizer, então apenas assentiu. Eu sei que isso pode parecer estranho, Jonas continuou, mas eu gostaria de te conhecer melhor, não como algo romântico necessariamente, só como alguém que entende. Liliane sentiu o peito apertar. Ela queria dizer sim. Queria dizer que também não parava de pensar naquela conversa, que tinha visto nele algo que a fez sentir menos sozinha. Mas ela sabia que aquilo era perigoso. Pessoas como Jonas Freitas não faziam parte do mundo dela. E ela não podia se dar ao luxo de se iludir. Senhor Freitas, ela começou, mas ele a interrompeu. Jonas, me chama de Jonas. Liliane respirou fundo. Jonas, eu agradeço de verdade, mas eu não acho que seja uma boa ideia. Nossas vidas são muito diferentes. Eu não pertenço ao seu mundo. Jonas a encarou por um longo momento. Então ele se inclinou para a frente, a voz firme. Eu não quero que você pertença ao meu mundo. Eu só quero conhecer você. A pessoa de verdade, não a garçonete, não a estudante. Você. Liliane sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas piscou para segurá-las. Ninguém nunca tinha falado com ela daquela forma. Ninguém nunca tinha se interessado por quem ela era de verdade. Eu preciso voltar ao trabalho, ela disse finalmente, se levantando. Jonas assentiu, mas antes que ela pudesse se afastar completamente, ele segurou levemente o pulso dela. Pensa nisso, por favor. Liliane olhou para a mão dele, depois para o rosto dele, e viu algo ali que a fez hesitar. Vulnerabilidade, esperança. E talvez, só talvez, a mesma solidão que ela carregava. Eu vou pensar, ela prometeu, e então se afastou, sentindo o olhar dele em suas costas enquanto voltava para o trabalho. E enquanto servia mais mesas, anotava mais pedidos, sorria para mais clientes, Liliane não conseguia parar de pensar no pedido de Jonas. Ele não queria que ela pertencesse ao mundo dele. Ele só queria conhecê-la. E pela primeira vez em muito tempo, Liliane se permitiu considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ela merecesse ser conhecida. Liliane não conseguiu dormir naquela noite. Ficou olhando para o teto do pequeno quarto que dividia com a avó, ouvindo a respiração pesada de Dona Célia no outro canto do cômodo. A janela estava entreaberta, deixando entrar a brisa morna de dezembro e o som distante dos carros na avenida. Mas nada disso importava. Sua mente estava completamente ocupada pela conversa no restaurante, pelas palavras de Jonas, ecoando como um disco arranhado. Eu só quero conhecer você, a pessoa de verdade. Ninguém nunca tinha dito isso para ela. Ninguém nunca se importou em olhar além da superfície. Além da garçonete que servia bebidas, além da estudante que lutava para terminar a faculdade, além da neta que cuidava de uma idosa. Para todos, Liliane era apenas uma função, um papel que desempenhava. Mas Jonas queria conhecer a pessoa por trás disso tudo. E isso a aterrorizava,
porque ela não sabia se havia algo interessante para ser conhecido. Ela se virou na cama, puxando o lençol fino até o queixo. Era perigoso, ela sabia. Pessoas como Jonas Freitas viviam em uma realidade completamente diferente. Ele provavelmente tinha mais dinheiro em sua conta bancária do que Liliane veria na vida inteira. Ele frequentava festas em salões luxuosos, enquanto ela servia bebidas nesses mesmos lugares. Como aquilo poderia dar certo? Como ela poderia sequer considerar a possibilidade de deixar alguém como ele entrar em sua vida? Mas ao mesmo tempo, havia algo na maneira como ele olhou para ela, algo na vulnerabilidade que ele compartilhou naquela escada de emergência, que a fazia querer acreditar que talvez, apenas talvez, aquilo fosse diferente, que ele fosse diferente. Liliane finalmente adormeceu pouco antes do amanhecer, e quando acordou algumas horas depois, sentiu o corpo pesado de exaustão. Tinha aula às 8 da manhã. Depois, precisava passar na casa da avó para preparar o almoço. E à noite, tinha outro turno no restaurante. Não havia tempo para pensar em Jonas Freitas. Não havia espaço em sua vida já atribulada para considerar o que ele estava oferecendo. Mas mesmo assim, ela pensou nele o dia inteiro. Jonas, por sua vez, também não conseguiu tirar Liliane da cabeça. Depois de jantar sozinho no restaurante, assistindo-a trabalhar com aquela eficiência silenciosa que o fascinava, ele voltou para casa e ficou acordado até tarde, sentado na varanda com um copo de uísque que mal tocou. A casa estava silenciosa demais, vazia demais. Era uma mansão em um dos bairros mais nobres de São Paulo, com 6 quartos, uma piscina que ele nunca usava e um jardim impecavelmente cuidado por jardineiros que ele raramente via. Mariana tinha amado aquela casa. Tinha passado meses decorando cada cômodo, escolhendo cada móvel, cada quadro nas paredes. Agora, tudo aquilo parecia um museu, um lugar cheio de memórias que ele não sabia se queria preservar ou esquecer. Ele pegou o celular, abriu o WhatsApp e ficou olhando para a tela vazia. Não tinha o número de Liliane. Não tinha como entrar em contato com ela, a não ser voltando ao restaurante. E mesmo que tivesse, o que diria? Oi, sou eu, o cara rico que apareceu do nada e pediu para te conhecer melhor. Soava ridículo até em sua própria mente. Osvaldo tinha razão sobre uma coisa. Ele estava interessado nela. Mas não era o tipo de interesse que tinha sentido por Mariana no começo. Não era aquela paixão avassaladora, aquele desejo de estar sempre junto. Era algo mais suave, mais silencioso. Era o reconhecimento de uma alma que entendia a dor dele, porque carregava a própria. Era a curiosidade genuína sobre quem ela era quando não estava servindo mesas, ou estudando, ou cuidando da avó. Era a vontade de estar perto de alguém que não queria nada dele além de honestidade. Mas Jonas também sabia que tinha que ir devagar. Liliane deixou claro que estava hesitante, que não achava que pertencia ao mundo dele. E ela tinha razão em ter cuidado. Jonas conhecia muitos homens como ele, homens ricos que se envolviam com mulheres de classes sociais diferentes e tratavam aquilo como um passatempo, como algo descartável. Ele não queria ser esse tipo de homem. Não queria que Liliane pensasse que ele a via dessa forma. Então, ele decidiu esperar. Decidiu que se fosse para acontecer algo entre eles, teria que ser no tempo dela, não no dele. 2 dias depois, Liliane estava na biblioteca da faculdade, tentando terminar o trabalho de didática que já estava atrasado. Seu grupo tinha se reunido apenas uma vez, e ela acabou ficando responsável pela maior parte da pesquisa, porque era a única que levava o trabalho a sério. Estava tão concentrada nos livros espalhados na mesa que quase não ouviu quando alguém puxou a cadeira ao lado. Desculpa atrapalhar. Liliane ergueu os olhos e sentiu o coração dar um salto. Jonas estava ali, vestindo jeans e uma camisa simples de botão, completamente fora de contexto naquele ambiente universitário. Ele parecia deslocado, mas ao mesmo tempo determinado. Jonas, Liliane sussurrou,
olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção. O que você está fazendo aqui? Eu sei que disse que ia esperar você pensar. Jonas começou, a voz baixa. Mas eu não consegui. Eu precisava te ver de novo. Liliane sentiu o rosto esquentar. Como você me achou? Perguntei no restaurante onde você estudava. Jonas admitiu, parecendo meio envergonhado. Eu sei que parece estranho, mas eu não sabia como entrar em contato com você de outra forma. Liliane não sabia se ficava irritada ou tocada pelo gesto. Jonas, eu estou no meio de um trabalho importante. Eu não posso. Eu sei, ele interrompeu. E eu não vou tomar seu tempo. Só queria te dar isso. Ele colocou um cartão em cima da mesa. Um cartão simples com apenas um número de telefone escrito à mão. É o meu celular particular. Se você decidir que quer conversar, que quer me conhecer melhor, me liga. Se não quiser, tudo bem. Eu vou respeitar sua decisão. Liliane olhou para o cartão, depois para ele. E se eu não ligar? Jonas deu um sorriso triste. Então eu vou entender que não era para ser. Mas eu precisava tentar. Porque faz muito tempo que eu não sinto vontade de conhecer alguém de verdade. E você me fez sentir isso de novo. Liliane sentiu o peito apertar. Ela queria dizer tantas coisas, mas não conseguia encontrar as palavras. Então apenas pegou o cartão, segurando-o entre os dedos como se fosse algo frágil. Obrigada, ela disse finalmente. Jonas assentiu, se levantando. Boa sorte com o trabalho. E então ele se foi, deixando Liliane sozinha com o cartão e um turbilhão de emoções que ela não sabia processar. Naquela noite, depois de terminar o turno no restaurante, Liliane voltou para casa exausta. Dona Célia já estava dormindo, então ela tomou um banho rápido, vestiu um pijama velho e se jogou na cama. Ficou olhando para o cartão que Jonas tinha dado, girando-o entre os dedos. Era tão simples, apenas um número, mas representava algo muito maior. Representava a possibilidade de deixar alguém entrar em sua vida, de se permitir ser vulnerável, de arriscar ser machucada. Liliane tinha passado tanto tempo construindo muros ao seu redor, protegendo-se de qualquer coisa que pudesse desestabilizar o equilíbrio frágil que mantinha. Ela não podia se dar ao luxo de se distrair, de se apaixonar, de se perder em alguém. Tinha responsabilidades, tinha a avó, tinha a faculdade, tinha contas para pagar. Não havia espaço para romance em sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ela estava tão cansada de estar sozinha, tão cansada de carregar tudo nas costas sem ter alguém com quem compartilhar o peso. E Jonas oferecia exatamente isso. Alguém que entendia, alguém que não julgava, alguém que só queria estar presente. Liliane pegou o celular, olhou para o cartão e, antes que pudesse mudar de ideia, digitou o número. Ficou olhando para a tela por longos minutos, o dedo pairando sobre o botão de enviar. Então, respirando fundo, escreveu uma mensagem simples. Oi, é a Liliane. Ela enviou antes que pudesse se arrepender e ficou olhando para a tela, o coração batendo descompassado. Não esperava uma resposta imediata. Era quase meia-noite. Ele provavelmente já estava dormindo. Mas menos de 1 minuto depois, o celular vibrou. Oi, Liliane. Obrigado por me dar essa chance. Ela sorriu, sem perceber. E então, digitou de volta. Não sei o que estou fazendo, mas quero tentar conhecer você também. A resposta veio rápida. Então vamos devagar, no seu tempo, sem pressão. Liliane sentiu algo se soltar dentro do peito, como se um nó que estava apertado há anos finalmente começasse a afrouxar. Ela não sabia o que viria a seguir. Não sabia se aquilo daria certo, se era uma boa ideia ou a pior decisão que já tinha tomado. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu ter esperança. Esperança de que talvez não precisasse carregar tudo sozinha. Esperança de que talvez houvesse espaço em sua vida para algo além de sobrevivência. Esperança de que talvez, apenas talvez, ela merecesse ser feliz. E enquanto trocava mensagens com Jonas até tarde da noite, conversando sobre coisas simples e banais,
Liliane percebeu que aquilo não era sobre mundos diferentes ou classes sociais. Era sobre duas pessoas que encontraram em meio à própria dor uma conexão que nenhuma delas estava procurando, mas que ambas desesperadamente precisavam. E talvez isso fosse suficiente. Talvez isso fosse o começo de algo real. As semanas que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas significativa, na vida de Liliane e Jonas. Eles começaram a se falar todos os dias, mensagens trocadas entre os intervalos de trabalho dela e as reuniões dele. Não eram conversas elaboradas ou profundas o tempo todo. Às vezes, Jonas mandava uma foto do pôr do sol visto da janela do escritório com uma legenda simples. Pensei em você quando vi isso. Outras vezes, Liliane enviava um áudio reclamando de um cliente difícil no restaurante, e Jonas respondia com palavras de encorajamento que a faziam sorrir mesmo no meio do cansaço. Eles ainda não tinham se encontrado pessoalmente desde aquele dia na biblioteca. Liliane tinha deixado claro que precisava de tempo, que sua rotina era apertada demais para encaixar encontros, e Jonas respeitou isso completamente. Mas a conexão entre eles crescia a cada dia, alimentada por conversas honestas que aconteciam nas madrugadas, quando ambos não conseguiam dormir. Foi em uma dessas madrugadas que Jonas finalmente perguntou: "Posso te ver? Não precisa ser nada elaborado. Só um café. Meia hora do seu tempo, por favor." Liliane ficou olhando para a mensagem por longos minutos, o coração disparado. Ela sabia que esse momento chegaria, sabia que não podia adiar para sempre. E se fosse honesta consigo mesma, ela queria vê-lo também. Queria olhar nos olhos dele novamente, sentir aquela conexão que tinham compartilhado na escada de emergência, mas dessa vez sem o peso de serem estranhos. "Amanhã, às 3 da tarde. Conheço uma cafeteria perto da faculdade. Posso ficar 1 hora antes do turno no restaurante." A resposta de Jonas veio imediata. "Eu vou estar lá. Me manda o endereço." Liliane mandou, e então ficou acordada o resto da noite, nervosa e ao mesmo tempo animada, de uma forma que não sentia há anos. No dia seguinte, Liliane terminou a aula de psicologia da educação mais cedo e correu para casa para trocar de roupa. Não tinha muitas opções no guarda-roupa, mas escolheu uma blusa branca simples e uma calça jeans que ainda estava em bom estado. Prendeu o cabelo castanho em um coque baixo, passou um pouco de batom e se olhou no espelho. Não era nada comparado às mulheres que Jonas provavelmente estava acostumado a ver, mas era o melhor que ela podia oferecer, e mais importante, era ela mesma. Dona Célia, sentada na poltrona da sala, observou a neta com um sorriso conhecedor. "Vai encontrar alguém especial, minha filha." Liliane sentiu o rosto esquentar. "É só um café, vó." "Café nunca é só café," Dona Célia disse, rindo baixinho. "Você está bonita. Ele tem sorte." Liliane beijou a testa da avó e saiu antes que as lágrimas ameaçassem cair. Dona Célia tinha aquele jeito de dizer coisas simples que tocavam fundo demais. A cafeteria era um lugar pequeno e aconchegante, com mesas de madeira desgastadas e plantas penduradas nas janelas. Liliane chegou 5 minutos adiantada e escolheu uma mesa no canto, longe da movimentação da entrada. Pediu um café preto e ficou esperando, as mãos entrelaçadas sobre a mesa para esconder o tremor. Jonas chegou exatamente às 3 horas. Liliane o viu pela janela antes de ele entrar e sentiu o coração dar um salto. Ele estava diferente do homem de terno impecável da festa de Natal. Usava jeans escuro, uma camisa de linho azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos e tênis casuais. O cabelo estava levemente despenteado, como se ele tivesse passado a mão várias vezes. E quando seus olhos encontraram os dela através do vidro, o sorriso que se abriu no rosto dele foi tão genuíno que Liliane sentiu algo se aquecer dentro do peito. Ele entrou, caminhou até a mesa e parou por um segundo, como se estivesse absorvendo a presença dela. Então se sentou, ainda sorrindo. "Oi", ele disse, e a voz estava mais suave do que Liliane lembrava. "Oi", ela respondeu, sentindo as bochechas corarem.
Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando, e então riram juntos, quebrando a tensão. Desculpa, Jonas disse. Estou nervoso. Você? Liliane perguntou surpresa. Por quê? Porque eu não faço isso há muito tempo, Jonas admitiu. E porque você me deixa nervoso, no bom sentido. Liliane sentiu o coração acelerar. Eu também estou nervosa. Jonas pediu um café e um pão de queijo, e por alguns minutos eles conversaram sobre coisas simples. Liliane contou sobre a aula de psicologia, sobre como estava ansiosa para terminar a faculdade e finalmente começar a trabalhar como professora. Jonas falou sobre um projeto novo da construtora, uma parceria com uma cooperativa de arquitetos jovens que queriam criar espaços comunitários acessíveis. Liliane percebeu que quando Jonas falava sobre o trabalho, havia uma paixão genuína ali, algo que ia além do dinheiro ou do status. Ele realmente se importava com o que fazia. Mariana sempre dizia que eu trabalhava demais, Jonas disse de repente, e Liliane viu a sombra passar pelos olhos dele. Ela estava certa. Eu perdi muitos momentos com ela porque achava que sempre haveria tempo depois. E então, não houve. Liliane estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dele. Eu sei como é viver com arrependimentos. Minha mãe ficou doente tão rápido que mal tivemos tempo de nos despedir. E meu pai, ele simplesmente não aguentou ficar. Eu passei anos me culpando, achando que se eu tivesse sido melhor, mais forte, ele não teria ido embora. Jonas virou a mão, entrelaçando os dedos nos dela. Não foi culpa sua. Nunca foi. Eu sei disso agora, Liliane disse suavemente. Mas levou muito tempo para aceitar. Eles ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas sobre a mesa. E Liliane sentiu algo se solidificar entre eles. Não era paixão ardente ou desejo avassalador. Era algo mais profundo, mais estável. Era confiança. Era compreensão. Era a certeza de que, naquele momento, eles não estavam sozinhos. Liliane, Jonas disse a voz hesitante, eu não quero apressar nada, mas preciso que você saiba que isso, o que estamos construindo aqui, é importante para mim. Você é importante para mim. Liliane sentiu os olhos arderem, mas sorriu. Você também é importante para mim, Jonas, e isso me assusta, porque eu não sei como encaixar você na minha vida. Eu mal tenho tempo para mim mesma. Então, deixa eu me encaixar nos espaços que você tiver, Jonas disse apertando a mão dela. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Liliane assentiu, porque não confiava na própria voz para responder. E naquele momento, sentada em uma cafeteria simples com um homem que poderia ter qualquer coisa no mundo, mas escolheu estar ali com ela, Liliane percebeu que talvez estivesse começando a se apaixonar. A hora passou rápido demais. Quando Liliane olhou para o relógio, viu que já eram 4h15 e ela precisava estar no restaurante em meia hora. Jonas insistiu em pagar a conta e dessa vez ela não discutiu. Eles saíram juntos, caminhando devagar pela calçada. Posso te levar até o trabalho? Jonas ofereceu, apontando para o carro estacionado na rua. Liliane hesitou. Ela não queria que ele a visse chegando no restaurante em um carro de luxo. Não queria que os colegas começassem a fazer perguntas ou tirar conclusões. Mas, ao mesmo tempo, ela queria prolongar aquele momento o máximo possível. Tudo bem, ela disse finalmente, mas me deixa uma quadra antes. Não quero chamar atenção. Jonas franziu a testa, mas não discutiu. Eles entraram no carro e Liliane percebeu que era o mesmo modelo que via em revistas, todo de couro e tecnologia embutida. Mas Jonas dirigia de forma relaxada, como se aquilo fosse apenas um carro e nada mais. Durante o trajeto, eles conversaram sobre planos para a semana. Jonas tinha uma reunião importante na quinta-feira e Liliane tinha a entrega do trabalho de didática na sexta. Eles marcaram de se falar à noite, como sempre faziam. Quando Jonas parou o carro, uma quadra antes do restaurante, ele se virou para ela. Obrigado por hoje, sério, fez meu dia melhor. Liliane sorriu. O meu também.
Ela estava prestes a sair quando Jonas a chamou de volta. Liliane? Sim, eu quero fazer isso direito. Quero te levar para jantar de verdade, não só café corrido entre seus turnos. Quero te conhecer sem cronômetro. Você toparia? Liliane sentiu o peito apertar de uma forma boa. Eu adoraria, mas só se for em um lugar simples. Nada de restaurantes caros ou lugares onde eu me sinta deslocada. Jonas riu. Combinado, simples e honesto, como a gente. Liliane saiu do carro com o coração leve e caminhou até o restaurante, sentindo o sorriso teimoso no rosto. Ela não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se aquilo ia dar certo ou se ia acabar em dor. Mas pela primeira vez, ela estava disposta a arriscar, porque Jonas não a fazia sentir pequena ou insignificante. Ele a fazia sentir vista. E isso valia qualquer medo. Naquela noite, enquanto servia mesas e limpava copos, Liliane pegou-se pensando em Jonas. E quando seu celular vibrou com uma mensagem dele dizendo "Já estou com saudades", ela respondeu sem hesitar: "Eu também". E foi nesse momento que Liliane percebeu que havia se apaixonado de verdade. Não pela fortuna dele, não pelo status ou pelas coisas que ele poderia oferecer, mas pelo homem que tinha medo de estar sozinho, que carregava a própria dor, que escolheu vê-la quando o mundo inteiro a ignorava. E talvez, só talvez, ele estivesse se apaixonando por ela também. Pela garçonete que trabalhava demais, que lutava todos os dias para sobreviver, mas que ainda tinha coragem de sorrir. Isso, Liliane percebeu, era o tipo de amor que valia a pena arriscar tudo. O jantar que Jonas prometeu aconteceu em uma pizzaria pequena no bairro da Lapa, um lugar que Liliane conhecia desde criança e que servia as melhores pizzas de mussarela da cidade. Jonas apareceu de jeans e camiseta, completamente à vontade, e quando provaram a primeira fatia juntos, ele declarou com sinceridade que aquele era o melhor lugar onde já tinha comido. Não havia formalidade, não havia pretensão. Era só eles dois, conversando por horas, rindo de histórias bobas, dividindo a última fatia como se fossem velhos amigos. Foi naquela noite que Jonas conheceu um pedaço do mundo de Liliane, e ele não recuou. Pelo contrário, pediu para conhecer mais. 2 semanas depois, Liliane finalmente aceitou levá-lo para conhecer Dona Célia. Estava nervosa, preocupada com o que a avó pensaria, com o que Jonas pensaria da casa simples onde moravam, do bairro modesto, da realidade crua de como era a vida dela. Mas Jonas entrou na casa como se fosse o lugar mais importante do mundo. Cumprimentou Dona Célia com respeito genuíno e passou a tarde inteira ouvindo as histórias que a idosa contava sobre a neta. E quando Dona Célia perguntou, sem rodeios, se as intenções dele eram sérias, Jonas olhou diretamente nos olhos dela e respondeu: "Sim, senhora. Liliane é a pessoa mais incrível que já conheci, e quero estar ao lado dela se ela me deixar." Dona Célia sorriu, pegou a mão de Jonas e disse: "Então cuida bem dela, porque essa menina já sofreu demais." Jonas prometeu. E Liliane, observando aquela cena da porta da cozinha, sentiu as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Nos dias seguintes, eles se viram sempre que conseguiam encaixar na rotina apertada de Liliane. Às vezes, era só meia hora em um banco de praça entre um trabalho e outro. Outras vezes, Jonas aparecia no restaurante nos últimos minutos do turno dela, só para acompanhá-la até em casa. Ele nunca reclamou da falta de tempo, nunca exigiu mais do que ela podia dar. Apenas estava presente, constante, como uma âncora em meio ao caos da vida dela. E então veio a formatura. Liliane tinha terminado o último semestre da faculdade de pedagogia, e a cerimônia de formatura estava marcada para uma sexta-feira à noite. Ela não tinha dinheiro para o vestido tradicional, então havia planejado simplesmente usar um vestido simples que já possuía. Mas quando Jonas descobriu, ele ofereceu pagar. Liliane recusou no início, orgulhosa demais para aceitar. Mas Jonas insistiu, não como caridade, mas como presente. "Você trabalhou tanto para chegar aqui.
Deixe eu fazer isso por você, por favor. E Liliane, pela primeira vez, aceitou. O vestido era lindo, discreto, mas elegante. Quando ela se olhou no espelho no dia da formatura, viu uma mulher que tinha lutado, que tinha sobrevivido, que tinha vencido. E sentiu orgulho de si mesma. Jonas estava na plateia, junto com Dona Célia, que ele mesmo foi buscar de carro e ajudou a se sentar na cadeira de rodas que tinha alugado para a ocasião. Quando chamaram o nome de Liliane Costa no palco e ela subiu os degraus com o diploma nas mãos, Jonas se levantou e aplaudiu tão alto que metade do auditório olhou para ele. Liliane viu e sorriu tanto que as bochechas doeram. Depois da cerimônia, os três foram jantar em um restaurante simples que Dona Célia adorava. E enquanto comiam e conversavam, Liliane olhou para aquelas duas pessoas que amava e percebeu que sua vida tinha mudado completamente. Ela não estava mais sozinha. Não estava mais carregando tudo nas costas. Tinha alguém ao seu lado, alguém que escolheu estar lá não por obrigação, mas por amor. Depois de deixarem Dona Célia em casa, Jonas levou Liliane até um mirante que dava vista para a cidade iluminada. Eles ficaram ali, sentados no capô do carro, olhando as luzes que se estendiam até o horizonte. O silêncio era confortável, carregado de tudo o que tinham construído juntos nos últimos meses. Liliane, Jonas disse, virando-se para ela. Havia algo diferente na voz dele, uma seriedade que fez o coração dela acelerar. Eu preciso te dizer uma coisa. Liliane sentiu o estômago apertar. Está tudo bem? Está mais do que bem, Jonas respondeu, pegando a mão dela. Eu preciso que você saiba o que você significa para mim. Quando Mariana morreu, eu achei que tinha morrido junto. Achei que nunca mais ia sentir nada além de dor. Mas então eu te conheci, e você me lembrou que ainda estou vivo, que ainda posso sentir, ainda posso amar, ainda posso ser feliz. E eu sei que é cedo, eu sei que estamos construindo isso devagar, mas eu não posso mais ficar sem dizer, eu te amo, Liliane. Liliane sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade pura. Eu também te amo, Jonas, tanto que me assusta. Jonas sorriu, puxou-a para perto e a beijou. Foi um beijo suave, carregado de promessa, de esperança, de tudo o que eles tinham se tornado juntos. E quando se separaram, Liliane encostou a testa na dele e sussurrou, obrigada por me ver, por me escolher. Obrigado por me deixar entrar, Jonas respondeu. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre o futuro. Liliane tinha acabado de receber uma proposta para trabalhar como professora em uma escola municipal e estava animada com a possibilidade de finalmente fazer o que amava. Jonas contou que estava pensando em desacelerar no trabalho, em delegar mais responsabilidades, para ter mais tempo para as coisas que realmente importavam, para as pessoas que realmente importavam. Eu quero estar presente na sua vida, Jonas disse. Não quero perder momentos importantes porque estou ocupado demais. Aprendi isso da pior forma possível. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Liliane apertou a mão dele. Nós vamos construir isso juntos, do nosso jeito, no nosso tempo. Jonas assentiu. No nosso tempo. Quando finalmente voltaram para a casa de Liliane, já passava da meia-noite. Jonas saiu do carro para acompanhá-la até a porta, como sempre fazia. Mas dessa vez, Liliane o segurou pela mão antes que ele se afastasse. Fica mais um pouco, ela pediu. Jonas sorriu e ficou. Eles se sentaram nos degraus da entrada, ombro com ombro, e ficaram ali apenas existindo juntos. Liliane apoiou a cabeça no ombro dele, e Jonas passou o braço ao redor dela, puxando-a para perto. Você sabe o que é engraçado? Liliane disse baixinho. Todas aquelas mulheres na festa de Natal, elas te queriam pelo que você tem, mas eu te quero pelo que você é. Pelo homem que perde o sono quando está preocupado, que sorri torto quando está nervoso, que chora quando se lembra da esposa que perdeu. Eu te quero inteiro, Jonas, com todas as suas cicatrizes.
Jonas sentiu a garganta apertar. E você sabe o que é mais engraçoso ainda? Você foi a única que não me olhou naquela festa. A única que não me viu como um prêmio. E foi por isso que eu não consegui parar de olhar para você. Liliane riu, limpando as lágrimas. Acho que a gente se encontrou no momento certo, quando a gente mais precisava. Acho que sim, Jonas concordou. E eu não vou desperdiçar isso. Não vou desperdiçar você. Eles ficaram ali até que o sono finalmente venceu, e então Jonas se despediu com um beijo na testa e a promessa de voltar no dia seguinte. Liliane entrou em casa, fechou a porta e encostou-se nela, sentindo o coração tão cheio que parecia que ia transbordar. Dona Célia estava acordada, sentada na poltrona, esperando. Ele é um bom homem, minha filha, ela disse sorrindo. Eu sei, vó. Liliane respondeu, se ajoelhando ao lado da poltrona e pegando a mão enrugada da avó. E eu acho que finalmente estou pronta para ser feliz. Você sempre mereceu ser feliz, Dona Célia disse, acariciando o rosto da neta. E eu estou tão orgulhosa de você, sua mãe também estaria. Liliane chorou nos braços da avó, mas eram lágrimas de alívio, de gratidão, de tudo o que tinha segurado por tanto tempo. E quando finalmente se acalmou, ajudou Dona Célia a ir para a cama e depois se deitou também, olhando para o teto com um sorriso no rosto. Sua vida ainda era difícil. Ainda tinha contas para pagar, ainda tinha responsabilidades, ainda tinha dias em que o cansaço era quase insuportável. Mas agora tinha algo que não tinha antes. Tinha amor. Tinha alguém que escolheu estar ao seu lado, não porque precisava, mas porque queria. E isso fazia toda a diferença. No dia seguinte, Jonas apareceu com café da manhã e flores. Eles passaram a manhã com Dona Célia, ouvindo suas histórias, rindo juntos. E quando a avó cochilou na poltrona, Jonas pegou a mão de Liliane e disse: Eu sei que é cedo, eu sei que ainda estamos descobrindo o que somos, mas eu quero que você saiba que estou aqui para ficar. Não importa o quanto demore, não importa quantos obstáculos apareçam, eu escolho você todos os dias. Liliane sorriu e a resposta saiu do fundo do coração. E eu escolho você. E naquele momento, sentada na sala simples de uma casa modesta, com o homem que amava ao seu lado e a avó cochilando tranquila, Liliane percebeu que tinha encontrado algo que procurou a vida inteira sem saber. Tinha encontrado um lar, não em um lugar, mas em uma pessoa. E Jonas tinha encontrado o mesmo nela. Eles não sabiam o que o futuro reservava. Não sabiam se seria fácil ou difícil, se teriam obstáculos ou se tudo seria perfeito. Mas sabiam uma coisa: iam enfrentar juntos. E isso era suficiente. Mais do que suficiente. Era tudo. Do lado de fora, a cidade continuava girando, barulhenta e caótica. Mas ali dentro, naquele momento, havia paz, havia amor, havia esperança. E havia a promessa silenciosa de que não importa o que viesse, eles estariam lado a lado. Porque algumas pessoas não entram na nossa vida para passar. Elas entram para ficar. E Jonas e Liliane sabiam com toda a certeza do mundo que tinham encontrado isso um no outro. Enquanto o sol entrava pela janela, iluminando os dois entrelaçados no sofá velho, Liliane fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu por ter tido coragem de arriscar. Agradeceu por ter sido vista. Agradeceu por ter encontrado alguém que a amava, não apesar de quem ela era, mas exatamente por causa disso. E Jonas, segurando-a perto, agradeceu também por ter sido lembrado de que ainda estava vivo, por ter encontrado alguém que o via além do dinheiro, além do status, além da dor. Alguém que o amava simplesmente porque ele era Jonas. E isso, ele percebeu, era o maior presente que a vida poderia ter lhe dado. E assim, em uma manhã comum de um dia qualquer, em uma casa simples na periferia de São Paulo, dois corações feridos encontraram cura um no outro e começaram juntos a escrever uma nova história.
Uma história de amor verdadeiro, construída sobre respeito, empatia e a coragem de escolher ser feliz.